E hoje o colunista José Carlos de Lima Júnior falando aqui na CBN sobre inteligência territorial e de que forma este conceito pode contribuir para adaptar o plantio ao clima da região. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Liz. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Essa ideia de inteligência territorial surgiu de que forma? A proposta de inteligência territorial, ela já é uma preocupação que tem sido levantada há vários anos aí pelos pesquisadores, em especial aí aqueles que lidam diretamente no campo, como a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que uma das diferenciações que nós temos é que quando você começa a observar um determinado estado produtor, ele tem características técnicas que acabam interferindo diretamente na produtividade. Ele muitas vezes não dá o mesmo retorno econômico quando a gente começa a pensar em agricultura ou mesmo pecuária. Então a preocupação é você começar a identificar territórios, esses territórios dentro de um estado que tem similaridades, digamos assim, existem homogeneidade em termos de comportamento de clima, condições de solo, condições de infraestrutura, e a partir disso você acaba direcionando aptidões específicas e assim ter a melhor produtividade, digamos assim, por área produzida. Certo. E no caso de pessoas que vivem em climas extremos, né, aqueles locais de seca constante, como que é desenvolvido esse trabalho de inteligência territorial? Essa preocupação de climas muito, digamos assim, muito exagerado, muito extremos, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a região Nordeste, né, composto hoje por 9 estados, mas dentro dos 9 estados há uma preocupação com alguns estados específicos, porque eu não posso, por exemplo, comparar o estado da Bahia com um estado, por exemplo, como o estado do Piauí ou Rio Grande do Norte. Então, dentro desses estados, há um grupo, há grandes pesquisadores, há um trabalho muito grande em termos de assistência técnica e extensão rural, que é realizado, tem um trabalho muito forte no SEBRAE em termos de levar assistência técnica, principalmente de gestão de negócios, e há também uma preocupação com a Embrapa em termos de estudar e fazer a melhor aptidão. Nesses lugares extremos, uma preocupação que tem sido levantada muito nos últimos anos tem a ver com políticas públicas. Hoje você tem algumas determinadas regiões no Nordeste que, por ser caracterizado por climas extremos, há uma dificuldade do produtor, digamos que ali está localizado, ter uma melhor rentabilidade, ter um melhor proveito dentro daquele espaço geográfico que ele ocupa, que ele trabalha, para atender às necessidades daquela região. Além das políticas públicas que você citou, tem alguma outra situação que também deve ser verificada antes? Com certeza, eu acho que é o mercado consumidor. Acho que há uma preocupação que precisa ser muito levantada, porque às vezes a política pública ela acaba sendo criada numa situação em que imagina-se que aquele produto, o mercado como um todo vai atender, eu vou produzir um determinado produto e o mercado vai consumir aquele produto que vai ser comercializado. E muitas vezes a política pública ela não está em acordo com algumas condições mercadológicas, e mais do que isso, não está em condições de que o produtor que vá se beneficiar daquela política pública tire, digamos, o melhor proveito. Então eu acredito que uma preocupação que deve ser feita é você observar se os produtores daquela região que vai ser atendida, daquele território de identidade, como é chamado, hoje há o território de cidadania, que é muito comum. Então, esses territórios, eles têm com alguns comportamentos. Eu acho que a rentabilidade, mais do que isso, o aproveitamento acaba sendo melhor. Além disso, né, existe o zoneamento da região, definindo as atividades que fazem sentido nesse local, e também tem a situação da oferta ambiental desses lugares, né? Comenta-se muito no Brasil dos biomas, né? Tanto é que comenta-se assim que nós estamos destruindo os nossos biomas. Então tem a região de Mata Atlântica, nós temos a região do bioma amazônico, nós temos o Cerrado brasileiro. São regiões que comumente são muito tratadas, sempre são colocados na mídia como se nós estivéssemos destruindo o Cerrado brasileiro, ou nós estivéssemos destruindo nossa parte de floresta amazônica, destruindo a área da zona da mata. E, no entanto, tem algumas regiões, como a própria região de Caatinga brasileira, ela não é comentada. E a Caatinga, ela tem sido prejudicada, tem sido destruída nos últimos anos, e ela tem recebido muito pouca atenção por parte do governo e da sociedade de maneira geral.
Então, quando você coloca a condição de zoneamento, quando você coloca a questão ambiental, a sua pergunta ela é muito importante porque chama atenção, primeiro, para uma região que, comparativamente com os demais estados do Brasil, é uma região reconhecidamente carente, né? Não chamo ela de pobre na parte financeira, mas ela é carente em termos de recursos que possam ser desenvolvidos. E mais do que isso, ela dispõe hoje de um clima que, de certa maneira, faz com que o sertanejo ali localizado tenta tirar a rentabilidade do negócio dele naquele local que ele se encontra. Então a madeira acaba sendo uma das consequências, acaba o desmatamento, você acaba tendo ali uma situação que acaba, de certa forma, prejudicando. Então essa preocupação que você levantou acho que é muito importante e mereceria um debate, digamos, muito mais atento por parte das autoridades políticas e principalmente pela sociedade de maneira geral. A gente cai de novo na situação da sustentabilidade. Sim, porque a gente crê que sustentabilidade é a preocupação do Brasil em termos de floresta, deve se ater apenas em comentar e proteger a floresta amazônica, ou proteger o cerrado brasileiro, ou proteger a região de Mata Atlântica. E, na verdade, nós estamos esquecendo de um bioma extremamente importante, que é o bioma da Caatinga. O bioma Caatinga, ele é formado, você tem uma vegetação específica de uma região do Brasil específica, que está sendo destruída e que praticamente ninguém comenta. Dificilmente você ouve comentários que a Caatinga brasileira está sendo devastada. Uhum. Nós ouvimos mais da Mata Atlântica, mais do Cerrado, nós ouvimos muito da floresta amazônica e, no entanto, a Caatinga passa despercebida. Eu acho que essa preocupação de sustentabilidade ambiental voltada para essas regiões, que ainda que sejam regiões carentes, tem uma biodiversidade que merece ser respeitada, que merece ser conhecida e, mais do que isso, ela merece ser tratada com o mesmo respeito e com a mesma preocupação que as outras demais regiões do Brasil. Obrigada, José Carlos de Lima Júnior, falando conosco aqui na CBN Ribeirão sobre a inteligência territorial. Obrigado, Liz. Agradeço mais uma vez a oportunidade para você e desejo aos ouvintes da CBN Ribeirão Preto que tenham um bom dia. Até logo.